Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho das monarquias absolutistas, dos milagres reais. Bora lá? A Idade Moderna Europeia conheceu um grande avanço do poder real em relação às monarquias medievais. Uma grande diferença entre os reis da Idade Média e os da Idade Moderna residia no poder militar. O rei medieval tinha seu próprio exército, mas dependia do apoio de seus nobres vassalos para combater inimigos externos ou vassalos rebeldes. A partir do século XV, o exército dos reis aumentou e se fortaleceu. Eles passaram a contratar cavaleiros profissionais e recrutar camponeses para a infantaria. Isso permitiu aos reis submeter a maioria dos nobres ao poder da monarquia. Uma característica especial dos absolutistas era a crença do povo em que eles eram capazes de fazer milagres, como se o poder do rei fosse sobrenatural. Na Idade Moderna, a crença no poder divino dos reis aumentou muito e eles souberam se aproveitar disso. Tem uma imagem aqui do filme, né, dos Três Mosqueteiros e o D'Artagnan. É um romance do Alexandre Dumas, né? Na história, o jovem D'Artagnan chega praticamente sem posses a Paris, mas depois de alguns percalços consegue se aproximar da guarda de elite do rei Luís XIII, predecessor do rei Luís XIV, o rei Sol, né? Os mosqueteiros, né? Ali conhece Athos, Porthos e Aramis, que passarão a ser seus companheiros de aventuras, né? Então, tem os Três Mosqueteiros e o D'Artagnan. Na verdade, eram quatro, né? O Porthos, Athos, Aramis e o D'Artagnan. Luís XIII foi coroado rei da França aos 9 anos de idade em 1610. Naquele ano, o menino Jean, aos 10 anos de idade, já trabalhava como auxiliar de um perfumista em Paris. As crianças trabalhavam desde muito cedo naquele tempo. O perfumista é um artesão que fabrica perfumes à base de essências florais, né? Jean era filho de camponeses pobres. Aos 7 anos, ele foi praticamente vendido ao mercador, que o repassou ao perfumista. Tornou-se um criado doméstico em troca de casa e comida. Acordava às 6 da manhã para servir o pão, o leite e o queijo para o seu patrão e arrumar a oficina de perfumes, tarefa que podia durar horas. O fato mais emocionante que Jean presenciou quando menino ocorreu perto do Palácio Real do Louvre. Ele levava uma encomenda para o patrão quando viu uma enorme fila de pessoas ansiosas para chegar perto de Luís XIII, o menino recém-coroado. Mas o que aquelas pessoas esperam do rei? Um milagre? Era um antigo costume da monarquia francesa e também da inglesa receberem os súditos para curá-los de uma doença, ou de uma certa doença, né, a escrófula. O súdito é aquele que está sujeito ao rei, por ter nascido em seu reino. Escrófula é uma doença causada por microbactérias que contaminam os vasos sanguíneos, fazendo surgir calombos enormes na pele, né, atacando braço, pescoço, rosto. Muitas vezes as escrófulas são sintomas de tuberculose, doença pulmonar que por muito tempo foi fatal. Tem uma obra aqui, Luís IX da França cura as escrófulas de um súdito, né? Cá entre nós, os perfumes franceses são famosos e fabricados desde o final da Idade Média, até porque os franceses não gostam muito de tomar banho, então eles têm que ter perfume muito bom, muito forte, para conseguir disfarçar a caatinga desgramada que eles têm, né? A profissão de perfumista, daquele que cria essências aromáticas, é desde então muito valorizada na França. Muitos camponeses prosperaram ao cultivar flores para a fabricação de perfumes, né? O povo acreditava que o rei podia curar simplesmente tocando a pele do súdito doente. A crença popular de que o rei era capaz de curar as escrófulas tinha origem medieval e cresceu muito no século XVII. Consta que o reizinho Luís XIII tocou 450 doentes naquela sessão de cura milagrosa. Jean jamais esqueceu o que viu naquele dia, convencido de que o toque do rei era mágico. Fugiu da perfumaria aos 16 anos e fez de tudo um pouco para ganhar a vida. Aos 35 anos, alistou-se no exército, lutando em várias batalhas por 10 anos. Em uma delas, foi aprisionado pelos espanhóis e condenado a servir nos navios do rei Filipe IV. Em 1640, o navio em que trabalhava foi atacado por piratas ingleses. Foi libertado, passou a viver em Londres, trabalhando em uma manufatura de tecidos de lã. Também presenciou uma cena de cura de escrófulas pelo rei da Inglaterra, Carlos I, em 1642. Então, a cronologia, né, desse período que a gente acabou de falar. Em 1513, o Maquiavel escreveu a obra O Príncipe. Em 1515, Francisco I foi coroado rei na França. Em 1517, teve início a Reforma Protestante. Em 1534, Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana na Inglaterra, né? É isso aí, um pouquinho da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, até a próxima.